Eu estava falando para uma amiga, de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, eu tenho percebido o seguinte, que o grau de concentração para essas aquarelas, principalmente nas aquarelas, o grau de concentração é absurdo. E às vezes eu mesmo me assusto com o nível de concentração, né, que diferente em outras épocas da minha vida. O nível de concentração para elas é absolutamente profundo. É uma coisa assim que eu quando faço e até vezes de eu assim de ter uma gratidão enorme por estar existindo, sabe? Porque a concentração tão grande no ato da realização, essa concentração, ela te faz observador do trabalho, não autor. Como se você observasse aquilo, né? E porque a água tem protagonismo, a cor tem protagonismo, sabe? Tudo tem protagonismo, aumenta o protagonismo do papel, aumenta o protagonismo da água, aumenta o protagonismo da cor, da linha, do traço, do lápis, do grafite, tudo simplifica, né? E você está junto, você está olhando aquilo, então você mesmo vai olhando aquelas coisas como novidade, parece coisa nova, parece que você está vendo pela primeira vez. Parece que aquela cor, ela te, você fica vendo o pigmento flutuar, porque tem pigmento na aquarela, tem densidades diferentes. Cada pigmento tem uma densidade. Tem os pigmentos que têm uma densidade maior. O azul cobalto, por exemplo, se você mistura ele com a água, você passa 10, 15 minutos, você vai olhar, a água está branca de novo, ele caiu, ele está no fundo do pote. Aí você precisa, eu pego meus vidros, né? E aí eu misturo, eu diluo bem, porque eu trabalho camadas em uma área maior, grande. Aí eu misturo, fica aquele azul bonito, né? E aí quando eu começo a aquarelar, né, aquele azul, eu começo a ver, enquanto eu estou aquarelando, eu começo a ver as partículas do azul caindo nos poros do papel. E isso é algo de uma beleza, de uma coisa assim, é uma particularidade que o azul cobalto tem, que os outros azuis não têm, né? O vermelho cádmio tem um pouco também disso, mas ele é um pouco diferente. Então, assim, eu, quando vou usar o azul, eu sei que tudo isso vai acontecer quando eu vou usar esse azul. Então, eu já misturo a tinta já pensando nisso. Vai ser um show, espetáculo para você olhar, né? Então, eu não estou preocupado, muitas vezes, as coisas vão acontecendo. E parece que eu programo demais, né? Porque, como tem linhas geométricas e tal, parece que eu ordenei muito. Não. Eu tenho uma ideia vaga do que vai acontecer. Às vezes, eu tenho uma forma e eu namorei essa forma, eu passei ela assim, fiquei desenhando no papel, acontece. Mas o conjunto não. Então aí eu pego o papel, coloco o material de desenho e tal, começo a desenhar. E aí o desenho vai pedindo outras coisas. Então, assim, existe uma certa construção mais rigorosa, mas de certa maneira ela é rigorosa, mas ela não é. Ela é aberta, eu vou construindo, ela vai se abrindo e tal. E isso na parte do desenho, do grafite, da régua, e tudo que eu vou fazendo, tem essa parte geométrica, né? E essa é a primeira parte. Aí eu vejo toda a construção do desenho do lápis. E assim, vou contar para vocês, tá? Mas, assim, o lápis, tem os lápis. Eu não desenho com lapiseira desde que eu. Muitos anos. Eu detesto lapiseira, né? Então eu pego os lápis e aponto, tem aquela pontinha bonita. Os lápis estão lá. E aí tem o 2B, 4B. Para quem olha os desenhos, fala assim, pô, é tudo linha e grafite. Mas para mim, não. Para mim, é um HP diferente, um 2B e um 4B. Então, a moleza da mina, do grafite, vai dar uma densidade, uma coisa. Lá que está bem apontado, vai dar uma coisa. Se ele está um pouquinho menos apontado, vai dar outra. Então, quando eu monto o desenho, eu fico olhando a beleza para mim que o grafite tem. Aí é o seguinte, a cor é outra história.
porque eu vou ter que escolher as cores para pôr, né? E quando eu começo a pôr cor, é uma coisa absurda, porque toda aquela estrutura inicial, ela vai ganhando uma outra coisa, e aí é um outro lugar. Eu me surpreendo, porque eu falo, nossa, mas nem eu não jamais imagino que vai sair do começo. Eu não sei o que vai sair, entende? Então, eu tenho aquela coisa assim, que meio do fenômeno feito, né? E da coisa que você o que você olha depois. Então, eu vejo algum trabalho e falo, isso aqui vai, caminha, quando termina, termina assim. Aí, de tantos que eu vou fazendo, eu sei mais ou menos que quando eu começo, que ele poderá ir por aquele caminho. E quando eu tento fazer, isso aqui deu certo, então eu vou executar um, vai dar certo, porque eu fiz assim, 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 assim. Oba, estou dominando, vai dar certo, vai ser bacana, porque eu vou fazer um trabalho ainda melhor que o outro. Aí não funciona, ele não sai, né? Então, por quê? Porque perdeu aquela coisa de eu estar olhando para o trabalho também, de eu observar. Quando eu falo, não, eu vou fazer assim, 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 fiz um esqueminha, quando eu se pronuncia, aí geralmente não dá certo. Geralmente não dá. São os trabalhos que eu perco, porque eu deixo Ele tem que ficar no de. lugarzinho dele humilde de observador só, né? Quietinho no canto dele. Eu acho que porque assim, quando ele é essa coisa do eu, né? Isso atrapalha demais, né? Atrapalha muito, porque e eu desacostumei, né? Então, dentro do processo, e quando eu falo que o nível de concentração aumenta, é quando eu estou nesse processo de observador também. Então, eu contemplo muito. Às vezes, uma camada de tinta demora 30, 40, 50 minutos, dependendo do tempo para secar. E tem vezes que eu dou essa camada e fico olhando, eu fico parado. Eu fico naquele tempo de trabalho, ali, olhando aquilo secar. Né? Tem vezes que não, tem alguns processos que o secador, mas é muito raro usar secador. Às vezes eu uso para ele secar um pouquinho mais rápido, assim, mas não muito, porque aquilo é muito artificial. Né? Eu gosto quando a aquarela seca sozinha. E eu fico olhando, eu fico esperando, eu mudo de papel, vou fazer um outro, e quando eu volto, aquele outro. E tem um pouco do desafio também, de você largar, né? Porque a aquarela tem uma coisa de uma sequência interrompida. E muitas vezes você pega uma pintura a óleo, em que você vai pintando e tem os respiros também, né? Mas a aquarela tem momentos, ela tem mais momentos de interrupção pela técnica, né? De você ter que respeitar a secagem, esperar para dar outra camada e tal. Então, você tem que se controlar um pouco, porque a gente geralmente passa do ponto. Então, a aquarela, ela te doutrina um pouco, doutrina no bom sentido. Ela te cria esses ajustes, né? Porque ela precisa de tempo, ela precisa de espaço de tempo, ela precisa que o ar, a atmosfera, o ar seque. Então, aí isso é muito bacana. Eu acho que essa é uma das coisas da aquarela, porque a aquarela tem essa condição, sabe? De ensinar a gente a saber esperar, ou eu gosto muito desse processo. Estou apaixonado pelo processo da aquarela. Rogério? Oi, Elias. Oi, Rogério. Eu estou vendo você falar aí de todo esse processo, né? Nesse momento da criação, né? Da parte técnica, né? E eu vinha pensando no teu trabalho
num outro momento, né? Um momento em que a obra já está pronta, já, né? Já, digamos assim, já não é mais sua, né? Já ganhou uma autonomia e está conversando com o público, né? Com as pessoas que têm contato com ela. E uma coisa que me chamou bastante atenção foram 2 séries suas, Lugar e Coisas que Eu Desconheço e a série Manusear, que me pareceu o que eu, né, para conseguir entender um pouco, eu nomeei de uma estética pendular, no sentido de que os temas e a representação das próprias aquarelas parece que oscilam entre um mundo perceptível, onde os nossos sentidos funcionam, né? E um mundo em que esses sentidos acabam sendo anulados e você tem uma percepção diferente. Eu nem chamaria de espiritual. Eu diria que é um certo lugar onde há um estranhamento e no qual você percebe pela ideia. Eu achei isso muito interessante, fiquei muito tocado com essas obras, né? Tem uma que chama do Manusear, que é uma mesa que tem apenas 2 pernas e tem um corte no meio em que já tem como se fosse uma outra representação de uma outra coisa em um outro lugar, mas que elas se complementam e aquilo cria uma harmonia. Então, eu também, além de tudo isso que você falou, né, de toda essa parte da construção e de pensar a obra, de fazê-la, né, me parece que ainda tem, além disso, ainda tem mais essa parte, né, dessa linguagem que é alcançada e desse lugar que acaba envolvendo, né, o público e as pessoas que veem assim as tuas aquarelas, os teus quadros e também as esculturas, né? Você falou daquela escultura da parede, né? É interessante porque é uma escultura em 180 graus, né? E ainda assim, mesmo por foto, ela tem uma força, tem uma vibração, né, que acaba sendo tocante, né, sendo, digamos assim, comovente, né. Então eu queria saber se essa minha percepção tá certa, se está equivocada, e como que essa tua relação, né, depois que a obra está pronta e ela já está exposta com o público e essas coisas esses lugares em que ela suscita, né, por conta própria, né, pela própria questão da temática, da representação, do equilíbrio das cores e das formas que você cria, né? Eu acho que você toca num ponto bem interessante, Rodiano, porque eu acho que assim, tudo para mim tem um aspecto meio fenomenológico, né? Assim, quando você fala que lugar, esse lugar, né? Quando a gente fala geralmente espiritualidade, isso fica vago, né? Mas eu acho que eu parto de algo que está entre matéria e meio matéria, né? Talvez esse lugar que você está dizendo aí seja o meio matéria. É uma sondagem no meio matéria. Matéria, não matéria, meio matéria, né? Existe uma posição, um lugar, uma busca, né? Entre essa coisa que está na matéria e a matéria. Então, isso para mim é substância. Substância. Então, assim, não é assim imaginação, isso para mim é substância, isso é se você consegue se concentrar, você vai perceber esse meio matéria, né? Então, assim, o meio matéria, para mim, matéria, quando você
fala do vazio. O vazio é uma coisa bem cheia, uma coisa com muitos significados, né? Muitas potencialidades. O vazio tem muitas potencialidades. Então, acho que assim, existe o vazio, existe o cheio, existe o vazio, existe a matéria, na matéria, existe o caminho entre uma coisa e a outra. Então, assim, eu costumo pensar nesse meio matéria, né? Para mim, meio matéria é tão palpável e tão possível como a matéria, né? Evidentemente que o não matéria é muito abstrato, né? Seria uma abstração absoluta, não sei. Mas o meio matéria é uma possibilidade humana, eu acho, de você de você tatear o que é denso e o que não é denso, né? Então, acho que assim, que o pensamento pode estar nesse lugar, né? E eu acho que o meu pensamento, ele fica nesse lugar, né? Por bastante tempo, né? Então, existe uma coisa entre um vácuo, um vazio, mas eu tô sempre pensando fenomenologicamente, porque existe um cheiro, existe uma temperatura, existem qualidades nesse lugar que é um meio matéria, sabe? Como se você tivesse ainda possibilidades de identificar alguma materialidade nisso, né? E Então teria eu gosto também, de pensar nesse lugar. desculpa interromper só uma perguntinha. Talvez, Elias, teria também um sexto sentido para você ou não? Nesse meio todo. Eu não sei, eu acho que esse sentido, que para além do que eu perceber, né? Eu acho que assim, quando você olha uma coisa, ela tem uma constituição, porque assim, tem o aparente que você vê, mas nesse vazio, no vácuo, no entre dessa coisa, eu acho que existem outras coisas que constituem aquilo, né? O ar, a atmosfera. A atmosfera é uma coisa que me encanta desde sempre, né? A atmosfera. O mundo atmosférico é um mundo. Ele se aproxima um pouco para mim desse meio matéria, sabe? Então, quando eu olho o tempo criando aquelas neblinas, e você vendo o ar ficando mais denso, né? E o céu está limpo, tem dia que o céu está limpo, tem dia que o céu está denso, e aí você sente aquela densidade envolvendo as montanhas, tudo, e você fala, poxa, é esse lugar atmosférico. Para mim, o atmosférico, o ar sempre foi a matéria mais espetacular. Para mim, o ar é a matéria espetacular mais... E por isso que talvez hoje eu esteja fazendo aquarela. Porque são lâminas. Como se você pudesse... a atmosfera são lâminas, né? Se você olhar para o céu e que um dia começa a fechar, você vai vendo um monte de lâminas. E quando o céu está muito limpo demais, essas lâminas são quase imperceptíveis, mas elas existem, né? Então, assim, o ar, para mim, o ar tem uma propriedade, o ar tem uma importância muito grande. O ar é importantíssimo. Eu começo o trabalho, assim, a respiração, não é que é uma forçação de fazer respiração, de você, precisa respirar. Não. O ar que envolve o seu corpo, que envolve os poros da sua pele, que entremeiam seus fios de cabelo, o tecido da sua roupa, né? Isso sempre me deu chama muita atenção, né? Então, para mim, a atmosfera é uma matéria para mim. O ar é uma matéria para mim, né? Então, sempre foi, eu sempre gostei desses lugares, né? E talvez hoje que
digo que mais se aproxime um pouco dessa possibilidade de checagem. É checagem, você vai checar. Quando você faz aquarela, você está checando um pouco a possibilidade atmosférica, você está checando um pouco a possibilidade do ar, da densidade, não densidade, né? Então, são checagens. Eu acho que tem um pouco de objetividade nisso. Eu tento ver isso como objetivo, coisas objetivas, não assim, tive uma intuição, assim, agora eu vou fazer um trabalho. Não, eu vou daqui para lá. Eu não vou assim, eu vou ter um mundo mágico que eu vou fazer um negócio, eu vou pirar, achar um negócio louco, nossa, eu fui lá e tchau. Não, eu vou daqui para lá. Eu vou do físico, da matéria, do chão, daqui eu vou indo para lá. Não, sabe, chegar lá. Eu não quero Você usa toda a sua sensorialidade de uma maneira absurda, né? Você eleva a sua sensorialidade à máxima potência. O teu trabalho traz o tempo todo essa sensorialidade à flor da pele, é o tempo todo. Ela é o fio condutor que faz com que você vá da densidade da matéria bruta aqui para níveis mais sutis da matéria, né? Para ir para você usando a sua sensorialidade, que você acabou de descrever esse processo de uma maneira brilhante, né? Incrível isso. Assim, eu sou um pouco pé no chão, porque assim, apesar do trabalho, o trabalho ele tá assim, é um trabalho que ele é um trabalho que você é sensível e aí Não, mas ele parte do corpo, né? é do corpo, ele parte do corpo para lá. É isso, quando você fala pé no chão, é isso, essa sensorialidade que eu estou dizendo é isso. Não tem nada de abstrato, alguma coisa assim, que é esse processo, né? É difícil a gente falar isso, porque acho que às vezes tem um entendimento muito equivocado, mas é um processo quase místico, né? Não que tenha essa busca nesse sentido, mas você vai, né? E você vai usando a sua sensorialidade para atingir isso, né? Quando você descreve, por exemplo, o seu contato com a água e o pigmento do cobalto, do azul cobalto, né, isso fica evidente, né? Isso fica muito evidente. É da mesma maneira que daqui para lá você vai indo, né, do físico para entender isso. Da mesma maneira também quando você olha, eu acho que tem uma questão fenomenológica em tudo, né? Tanto quando você faz isso ou quando você olha o material, né? É fenômeno o tempo todo, é manifestação, é fenômeno, é o tempo todo isso, né? Então acho que assim, o que eu acho aí que um pouco do nível da concentração, que eu acho que a coisa mais importante é você chegar no nível de concentração que tem uma qualidade, sabe? Então, acho que isso é o mais precioso, mais do que o próprio resultado. Mais do que o resultado que o trabalho traz. Porque experimentar isso é justamente estar no estado de observação, tanto de uma coisa que vai do corpo para lá, quando você faz o trabalho também, você vê essas coisas reagindo, né? E o maior prazer que a gente sente é quando você vê que essa possibilidade existe, sabe? Assim, um pouco, essa concentração bem grande, ela é assim, é uma coisa que é uma sensação muito de vácuo, sabe? Uma coisa muito, não tem muita explicação, é um preenchimento, sabe? Também é um vazio, um preenchimento, é uma coisa
de muita... E aí é a concentração máxima, e assim, diferente de outras épocas que eu fazia outros trabalhos. Então, mas eu acho que isso se dá pela repetição, né? A repetição leva a isso, né? Então, se você... A aquarela, por exemplo, né? Eu acho que na aquarela eu sinto isso, em outros processos menos. Na aquarela é isso, porque pela questão da repetição. Quando você repete, sistematicamente, você repete, eu acho que você consegue aumentar o nível de concentração. Eu acho importante aumentar o nível de concentração. Talvez a concentração permita você responder ao material também, né? Nessa conduta que você diz, né? O material vai meio que mostrando. Ah, vai mostrando. Sim, é diferente, talvez, eu fiquei imaginando aqui que é totalmente oposto a um processo fabril, por exemplo, né? Que você tem o projetista que tem a ideia e ele simplesmente submete os materiais à ideia pré-concebida dele, né? O processo parece bem oposto a isso. Num certo sentido, parece que o material e ele são a mesma coisa, né? Porque ele... eu não vejo essa distinção. Quando você descreve, eu não vejo muito. Você e o material ficam misturados ali. Você se permite isso. Eu estou fazendo uma peça nova, né, de aço. E ela vai oxidar, né? Ela vai oxidar. E ela é toda cheia de curvas. É um aço que foi dobrado, curvado, né? Então ela tem um desenho. E aí essa peça eu fiz há alguns anos, né? Ela estava parada e eu retomei essa peça. Aí eu levei num rapaz que é um artista de ferro. Ele não é um serralheiro. Ele é um artista de ferro, do ferro, né? Das coisas feitas com ferro, com a mão. E ele tem os equipamentos mais básicos, ele não tem equipamento sofisticado nenhum. Mas você vê que ele tem uma entrega, ele consegue fazer coisas que, com uma ferramenta, nada de ferramenta, ele consegue fazer coisas e o cara tem que ter uma infraestrutura muito grande, muitas vezes, para fazer, e ele faz dobrando a lata, né? A chapa. Isso é uma persistência, uma coisa que eu vejo que ele tem um pouco disso, né? Aí eu levei a peça para ele soldar uma outra parte, tá? Que eu criei, pensei para soldar aquela peça que já existia. E a coisa mais incrível do mundo é ver o cara trabalhar. Por quê? Ele soldou duas peças de metal para fazer uma base para mim, né? Como ele não tinha uma peça larga, porque ela é grossa, ele juntou duas, ele soldou duas, né? E ele solda, ele vai enchendo. Ele solda, ele vai enchendo. Ele solda, ele vai preenchendo os furinhos para ir lixando, para sumir completamente a solda. E ele faz isso dezenas de vezes. E aí eu vou lá olhar e falo, olha, ainda tem um buraquinho, um buraquinho ali, um buraquinho ali. Aí, espera um pouquinho que eu vou pôr mais solda. Ele põe mais solda dali a pouco. Aí ele lixa, deixa lá descansando. Ele está fazendo aquarela. É isso que eu estava pensando. Ele está fazendo aquarela. E eu fico só olhando, porque eu falo, não tenha pressa nenhuma de acabar. Eu falo, não, acabou. Você não tenha pressa. Vai fazendo aí, do jeito que você está fazendo, deixa sair. A hora que estiver pronto, está pronto. Né? E você vê que a entrega dele para o metal é a coisa mais incrível que existe. Ele se entrega para o metal. Ele fica, eu acho que ele fica mistura, sabe? Essa coisa de olhar o metal e ele fica olhando aqui, ele fica olhando, e ele põe e deixa lá, e ele volta, é que nem aquarela. Ele volta 10 vezes, muitas camadas, ele não faz uma camada só. Entende? Mas você acha, Elias, que é a gente que escolhe o material ou é o material que escolhe a gente? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que, eu não sei, mas assim, eu sempre gostei muito de aquarela. Eu nunca praticava demais, muito certo. Eu sempre gostei desde a primeira vez que eu mexi com aquarela, né? Então, mas chegou uma hora que eu pensei assim, sabe? Eu
pensei num material para fazer desenho, eu falei, é aquarela. Eu vou fazer aquarela. E aquarela, como... É que assim, eu sou meio... Eu sou um cara insistente, assim, vamos dizer assim, mas é que isso é uma qualidade, né? Eu sou um cara que ele pega o negócio, eu boto até fim do excessivo, esse fim de sucessivo, assim, de ter uma persistência. Acho que é uma qualidade, né? Então, assim, a aquarela, ela tem essa... Eu acho que assim, ela tem uma... Talvez um momento de vida, né? Eu acho que em determinado momento de vida da gente, o material seja mais útil que o outro. Talvez um material mais gestual, um material mais manchadão, assim, talvez em uma determinada época da vida seja muito útil, né? Eu acho. Todos eles têm seus porquês, né? Mas em algum momento eu pensei em aquarela porque é o material assim que talvez me propiciasse essa questão de não ter pressa para finalizar, porque eu não tenho pressa para finalizar. Eu espero, eu aguardo, né? Então, assim, eu acho que eu estava pronto com o material e o material também existia coisas que iam funcionar, né? Então, Você estava pronto e o material se apresentou e aí fez o casamento. eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa de maturidade também, sabe? De uma época da vida. Tem coisas que você só vai experimentar de determinada maneira, numa determinada época da sua vida, e se você tiver passado por uma série de coisas. Então, eu acho que a experiência da vida, a experiência do tempo, das coisas que você faz, vão estar relacionadas com o material que você está usando e na época que você está usando, né? Tudo tem função, tudo pode ser bom, né? Agora, o Rogério fez uma pergunta no final, acho que eu não respondi, porque ele falou dessa coisa, né, desse lugar, né, do que é matéria na matéria, mas sim uma coisa sobre o trabalho feito, né, Rogério? Isso, sobre essa questão, né, dessa independência que a obra adquire, né, quando vai para a galeria, quando deixa de ser sua para ganhar uma autonomia de temática, de linguagem, né? Exatamente. Também ficou essa questão. Acho que o vídeo dele travou. Eu acho que... Peraí. Não, tá funcionando agora. Tá, deu uma paradinha aqui, deu uma... Mas voltou. Assim, como eu poderia dizer, eu não tenho apego ao trabalho, por exemplo, né? Nunca tive apego ao trabalho nenhum. Então, assim, eu faço trabalho de nenhum apego, absolutamente nenhum apego. Então, assim, o trabalho pronto exige uma coisa que é um certo distanciamento do que você já fez, né? Eu acho que a hora que cai nesses lugares, esse distanciamento aumenta. Porque enquanto o trabalho está na sua linha, na sua jurisdição, está no seu ateliê, está perto de você e tal, ele está ali. A hora que ele vai para uma exposição, para uma galeria, e ele é mostrado de alguma maneira, eu acho legal, porque aumenta um pouco esse distanciamento entre você e o trabalho, sabe? Aí você passa a olhar de um outro jeito, ainda mais distante. E eu acho isso bom. Acho bom quando existem processos quando as pessoas um pouco também arranjam as coisas, quando eu trabalho de um lado e de um outro, como elas veem o trabalho, enfim, como elas querem apresentar o trabalho, né? Existem outros interlocutores que têm o artístico, né? Existem os curadores, existe o galerista que tem uma visão sobre o seu trabalho, existe o curador que tem um pensamento sobre como organizar essas coisas, como o seu trabalho vai ser inserido. Então, aí são as outras instâncias que você começa também a poder
perceber como a pessoa vê, né? Porque a pessoa tem uma leitura. Todo mundo, cada pessoa tem uma leitura sobre o que é feito. E diferente, muitas vezes, ou complementares, ou totalmente diferente mesmo, que você está pensando. Só pode abrir uma portinha para pensar nisso. E Iria, só mais uma perguntinha aqui relacionada também. Na hora da exposição, né, que é esse momento que o Rogério está descrevendo aí, que vocês estão comentando, você participa da decisão da disposição dos objetos de arte na galeria, ou é a curadoria que decide isso sozinha? Você gosta desse momento também? Como é que é isso para você? Não, gosto desse momento, sim. Não, por sorte, assim, eu fiz uma exposição 2 anos atrás, mais ou menos. Essa que vocês viram as imagens da escultura, com a curadoria do Jura Valença. E, assim, a curadoria dele é muito participativa, assim, né? Então, é uma troca. A gente conseguiu fazer uma maquete eletrônica, porque foi bem no início da pandemia. Então, a gente usou o recurso da maquete eletrônica para colocar os trabalhos nos lugares e testando, né? Então, assim, ele, na verdade, perguntando sempre o que eu achava. Tem curador que não diz nada, e quer nem saber a sua opinião. Né? O trabalho está pronto, ele que sabe onde põe, acabou. Você não vai ficar com nada, até porque, às vezes, tem exposições que são tão complexas e tão grandes, assim, grandiosas, que se o curador for ouvir todos os artistas, ele enlouquece. A gente fica louco, né? Então, tem que confiar um pouco nisso, né? Se tem uma boa relação, tem que confiar nessa relação com o curador. E o galerista também, depende, né? E essa galeria que eu estou trabalhando, eles são muito legais, assim, né? Porque é um pessoal de Minas, né? É tudo diferente, né? O pessoal de Minas é completamente diferente. São 3 galeristas e 3 pessoas. Então, assim, quando está montando a exposição, fala, não, venha para ver o que você está achando. Os artistas vão ver, eu gosto que os artistas estejam lá nesse momento da montagem, né? Para ver como está ficando e tal. Então, Aí faz a quitanda no fim da tarde, né? Tem um pão de queijo com cafezinho. Oi? Aí faz a quitanda no fim da tarde, né? Que é aquele lanchinho dos mineiros que faz com pão de queijo, Não, café. mas assim, Eu tô brincando. eu vou até convidar vocês para irem na Belisário, que é essa galeria em Pinheiros. Vocês vão ver presencialmente o que eu estou falando. Vocês vão tomar um café, a pessoa vai te atender muito bem, vai conversar muito com você, né? É uma coisa assim diferente, é um lugar muito hospitaleiro, assim, né? Então acho que vale a pena conhecer, né? Se vocês quiserem marcar um dia, sábado, por exemplo, a gente pode ir lá ver. A gente olha a exposição inteira, olha todos os trabalhos, a gente conversa com o pessoal de lá, né? Vocês vão ver que é uma energia boa, assim, muito bom. Isso é legal. Demais, demais. Deixa eu te contar uma coisa, Elias. A gente costuma fazer esse vídeo agora, vai receber uma pequena edição. Esses pedaços que travou, a gente vai tirar, né? Depois ele vai ser postado no site do The Outsiders. E aí a gente marca uma reunião com os outros membros do grupo, né? Nós somos no total em 6, é isso? Né? Em 6, e para conversar a respeito do seu trabalho. Muitas das pessoas que nós entrevistamos, como a Ana Cristina Braga, a Martins, participaram vão participar dessa conversa. Se você tiver interesse, a gente pode marcar uma data e aí vamos estar todos e já vão ter visto essa entrevista e a gente pode conversar a respeito mais e quem sabe até marcar uma visita na galeria, que eu acho que seria bem legal, né?
Eu topo, assim, se o Rogério e o William tiverem, a gente vai marcar um sábado, Com certeza. assim, tipo, às 2 horas da tarde, né, pessoal? A gente pode ir na galeria e fazer essa... Eu queria primeiro... Eu acho que Certamente. seria bem bacana. Seria bem bacana. Eu gostaria muito de agradecer, tá, a tua disponibilidade, a tua generosidade, compartilhar com a gente. Esse processo todo foi muito bacana, eu adorei, tá? E, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Rogério? Não, só William? queria agradecer o Elias pela disponibilidade também, e obrigado, né, de você responder as minhas perguntas, as minhas dúvidas, e estou ansioso também para ir na galeria para ver essas peças e essas aquarelas ao vivo. Com certeza vai ser muito interessante, muito, muito bom. Vai ser um prazer. Eu não sei se respondi todas as perguntas, né? Mas vai ser um prazer receber vocês, a gente olhar junto, né? E lá a exposição foi prorrogada até o dia 30 de abril, de março. Uhum. Então a gente tem mais aí um mês, praticamente até o final do mês. Se isso ocorrer antes, né? A gente pode combinar de lá. É ótimo. Tá bom? Excelente, só reitero os agradecimentos aí, foi incrível, Elias, muito bom, respondeu muito bem as perguntas, até outras que eu nem articulei, mas você só na sua fala já respondeu antes que eu perguntasse. Foi excelente, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela Obrigada, oportunidade, William. viu? Obrigado e espero que estejamos cada vez mais próximos. E vamos estar, tá bom? Até Bom, terça, Elias. até Beijo. terça. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, Elias. Obrigado, viu? Fiquem bem. Obrigado, Rogério. Obrigado, Obrigado. Obrigado. obrigado, um abraço.